Olha, eu falei aqui num vídeo publicado ontem que o jogo político está mudando e realmente hoje a Globo publica uma coluna de um de seus principais colunistas, que é o Ascânio Seleme, dizendo Lula inocente, assim, na capa de um dos cadernos da Globo. E aí, muita gente da esquerda já ficou eufórica, falou, pô, a Globo tá proclamando que o Lula é inocente, a Globo já inocentou o Lula, agora já era. Lula 2022 garantido com apoio da Globo. Calma. Muita calma. Olha só, não querendo cortar a euforia, mas o artigo, eu li o artigo inteiro várias vezes, o artigo do Ascânio Seleme, ele se chama Lula Inocente porque ele faz uma análise de como o PT vai agir, as esquerdas vão agir, caso o STF retire as condenações do Lula, ou seja, torne o Sérgio Moro suspeito para julgar o Lula, diga que o Sérgio Moro foi um juiz parcial. A decisão do STF nem sequer diz que o Lula é inocente, o processo começa do início. O que a Globo está falando, e esse artigo, o Ascânio Seleme é um dos articulistas, um dos jornalistas da Globo mais ligados à família Marinho, ele diz o seguinte, olha só, ele já admite, a Globo está admitindo, o Lula provavelmente será candidato, ou terá condições, se ele quiser, de ser candidato em 2022. Mais do que isso, o Lula tem uma narrativa muito boa, que é a narrativa de tentar emplacar com a sociedade e dizer sou inocente. E o PT pode tentar emplacar isso. Por que tentar? Porque mesmo eu sabendo que o Lula é inocente, você sabendo que o Lula é inocente, tem milhões de brasileiros que foram doutrinados pela própria Rede Globo por muitos anos a pensar que o Lula é ladrão e que o PT é o partido mais corrupto da história e tudo mais. Então tem muito caminho ainda pela frente para andar. E a Globo não mudou de posicionamento, mas foi um recuo muito grande. Inclusive o último artigo do Ascânio Seleme, que faz cerca de um mês, em que ele falou é hora de perdoar o PT e que parte da esquerda celebrou muito esse artigo, eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, ele falava, o artigo falava é hora de perdoar o PT, mas é hora de perdoar o PT se o PT admitir que é corrupto. É hora de perdoar o PT se o PT fizer a tal da autocrítica. É hora de perdoar o PT porque precisamos do PT contra o Bolsonaro. É isso, quer dizer, o PT tem que admitir a narrativa. Era assim, o PT tinha que admitir toda a narrativa golpista da mídia, a narrativa mentirosa de que o PT era tão corrupto e tudo isso. Aí sim eles perdoariam o PT só para ajudar a derrubar o Bolsonaro. Agora o recuo é muito grande da Globo. O recuo disso, porque em nenhum momento o artigo acusou o PT. Só falou, vai ser muito difícil para o PT se desvincular dessa narrativa de que o PT é um partido corrupto, de que o Lula é corrupto, de que saquearam a Petrobras. Vai ser muito difícil. Mas ele não faz mais juízo de valor. Ele não diz, não, mas como fez no artigo anterior. Não, então é um recuo muito grande e a Globo começa a admitir o quê? Que o Lula será candidato e que a esquerda terá um candidato muito forte em 2022. O jogo político está mudando nas últimas semanas, a coisa está ficando cada vez mais feia para o Bolsonaro, porque essas mudanças todas são com o intuito de tirar o Bolsonaro, seja agora, seja em 2021 com cassação de chapa, ou seja em 2022 na eleição. Tá tudo se movimentando para quê? Tirar o Bolsonaro. Eu vou falar mais disso, mas antes, um segundinho. Se você também quer tirar o Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal. Por quê? O Bolsonaro ele tem vários influenciadores digitais bolsonaristas que são muito famosos porque eles contam com o apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que os divulgam e usam até dinheiro público para financiá-los e para divulgá-los. E aqui, na oposição, não. A gente conta, sabe com o quê? A gente conta com um governo fascista que persegue a gente em tudo o que pode e que tenta causar o medo e o pânico entre os opositores. Então é muito difícil fazer o trabalho de oposição. Então um segundinho, você curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente, porque você se inscreveu no canal a partir desse vídeo. E aí esse vídeo vai atingir mais gente e a gente consegue levar a verdade para as pessoas, porque o Bolsonaro ele leva sempre a mentira para as pessoas. Mais do que isso, a gente faz várias ações contra o bolsonarismo. Olha aqui, esse é o nosso outdoor que foi ontem em São Mateus do Sul, no Paraná. Esse aqui, quando estavam colocando outdoor, inclusive colocaram em cima de um outdoor do Bolsonaro. Também um outdoor nosso em Curitiba. E a partir não da próxima semana, mas da outra, teremos 2 outdoors em Curitiba. E esse é o nosso em Maceió. E teremos mais outdoors na próxima semana em vários outros locais do Brasil. E estamos indo agora também para o interior, que é onde tem mais bolsonarista, que a gente tem que jogar a verdade na cara deles. Então se inscreve no canal, aproveita, curte o vídeo e se quiser contribuir com os outdoors, você pode clicar em Seja Membro ou no primeiro comentário tem número de conta da Caixa, de outros bancos, tem o Apoie-se, tem o PicPay e outras maneiras de contribuir com os outdoors. Ou
de graça, só se inscreve no canal, você já está ajudando muito. Agora vamos falar sobre como que o jogo está virando e como que a Globo está agindo quanto a isso, ao Lula e tudo mais. Olha, a Globo primeiro, nos últimos anos, teve uma coisa que era assim, a mídia falava e a justiça fazia, com prova, sem prova. Então a Globo começou a pressionar o Sérgio Moro, nem precisava pressionar porque eram amigos, mas começou a pressionar a justiça para condenar o Lula o mais rápido possível, pressionar o STF para mudar a Constituição, para que o entendimento da Constituição para que o Lula pudesse ser preso e para que o golpe fosse consumado. E a Globo foi. Com um discurso golpista, a Globo plantou a sementinha do fascismo, porque se você se lembrar, o Brasil até 2011, 2012 era um país unido, o Brasil não tinha desunião no Brasil. O Lula saiu com 87% de aprovação, é um país unido, se 87% estão de um lado, tem união. E até 2011, 2012, a Dilma tinha também 70% de aprovação, inclusive uma aprovação maior do que a do Lula, com 2 anos de mandato, e a Dilma estava, assim, no topo. E o que acontece? A Globo começou aí a plantar. Foi primeiro com o julgamento do Mensalão em 2012, que eles tentaram usar politicamente, foi bem em outubro, para tentar fazer com que o Haddad não ganhasse a eleição para prefeito, para tentar fazer com que o PT não ganhasse muitas prefeituras. Aí quando a Globo começou a interferir de vez no jogo político, a coisa começou a desandar no Brasil. Começaram a plantar a semente do fascismo, começaram a falar, o PT é corrupto, o PT é corrupto, o PT é corrupto, só tem bandido no PT. E aí ignorar os escândalos de corrupção dos outros partidos e focar sempre nos do PT. Aí começou a Lava Jato, delação sem prova, 1, 2, 3... Foram não sei quantas horas de Jornal Nacional contra o Lula, fora não sei quantas horas contra a Dilma, para derrubar o governo Dilma, para derrubar o PT. Mesmo perdendo em 2014, a Globo, o mercado financeiro, a grande mídia, eles decidiram. O PT, mesmo se ganhar, não vai governar. E aconteceu isso. A Dilma não governou em 2015. Aí o que aconteceu? Deram o golpe. Aí tá, o golpe culminou o quê? Na eleição do Bolsonaro, porque parte do golpe era impedir que o Lula fosse candidato. Aí, agora, eles viram que deu ruim, que o Bolsonaro é ruim para os negócios. Eu falo isso aqui. Tem uma narrativa que muita gente na esquerda fala, muita gente espalha, e gente até do PT, eu vi já a Glaze falando isso, vi vários parlamentares do PT, que é uma narrativa de que o Bolsonaro ele faz as palhaçadas para distrair o povo, enquanto isso o Congresso passa a boiada e aprova todas as reformas. Não, isso é uma narrativa bem simplista, uma narrativa de quem não está vendo o que está acontecendo. Por quê? Eu vou explicar. O governo Temer, em 2 anos, pouco menos de 2 anos de governo Temer, porque o 2018 era período eleitoral e não ia aprovar nada. Então, em pouco menos de 2 anos, fim de 2016 e 2017, 1 ano e meio, 2 anos, o governo Temer conseguiu, primeiro, passou a PEC dos gastos, que era a PEC do fim do mundo, que foi pior do que todas as reformas juntas, que foi aquilo que estrangulou o Brasil, foi ali que começou realmente a crise econômica forte, brava no Brasil. Já estava ruim, mas ali é que ferrou tudo. Foi a PEC que congelou investimentos em todas as áreas por 20 anos. Aquilo acabou. Nenhum país sobrevive sem investimento público. Isso não existe, não existe. Thiago, mas Estados Unidos, Inglaterra... Não, todos têm muito investimento público. O Brasil sem investimento público aí ferrou. Fechou a torneira, acabou. Aí o Temer, olha só, em 1 ano e meio, ele aprovou essa PEC, que foi muito difícil, inclusive o Eduardo Cunha teve que votar 2 vezes, ele votou a primeira, perdeu, coisa que, difícil naqueles tempos, com Temer, com um centrão fortíssimo, com um antipetismo nas alturas, para eles perderem a primeira votação, é porque realmente era uma coisa escandalosa. Perderam, o Eduardo Cunha comprou votos, votou no dia seguinte e ganhou. Aí, olha só, aí ele aprovou a reforma trabalhista, aprovou a terceirização e começou a aprovar várias mini-reformas na economia que foram ferrando o povo brasileiro. É por isso que hoje você vê entregador de Uber ganhando menos de um salário mínimo. Entregador de aplicativo ganhando menos de um salário mínimo por mês, trabalhando em regime semi-escravo. A gente vê como é que as pessoas estão trabalhando cada vez por menos dinheiro, graças às reformas do Temer. O Bolsonaro, em quase 2 anos, e não teve período eleitoral até agora, hein? Não teve. Em quase 2 anos, o Bolsonaro só passou a reforma da Previdência, e ele só passou a Previdência porque o Rodrigo Maia fez todo o trabalho por ele. E o próprio Rodrigo Maia, o pessoal do Centrão fala, o Bolsonaro mais atrapalhou do que ajudou. Quer dizer, sem o Bolsonaro teria passado fácil. A reforma tributária, quem atrasou a reforma tributária não sou eu que digo, o PSDB, que é alinhado à Globo, que é alinhado ao Centrão do Rodrigo Maia, que é alinhado a esse pessoal que tentou tirar o PT por tantos anos, o PSDB lançou nota oficial do partido, dizendo que o Paulo Guedes não vai deixar saudade, porque o Paulo Guedes não tentou passar as reformas, que o Paulo Guedes atrasou as reformas
como a tributária, que está para ser votada daqui a alguns meses, nem se sabe quando, estão discutindo ainda a reforma tributária, era para ter passado no ano passado. Eles perceberam que com o Bolsonaro não dá, o Bolsonaro tem um ministro da Economia que é um imbecil, o ministro da Economia do Bolsonaro não vai passar reforma nenhuma, o tipo de modelo econômico da extrema-direita é péssimo para os negócios, o da direita já é ruim para a economia em geral. Mas com um governo de direita, eles passam as reformas e quando volta um governo progressista, o país volta a crescer pouco a pouco, volta a ter investimento público. Quem fala muito bem sobre esse assunto é o Eduardo Moreira. E volta a ter investimento público e o país volta a andar, só que aí sem direito trabalhista, aí com os ricos muito mais ricos e os pobres muito mais pobres, mas o país volta a caminhar com um governo progressista. Mas eles queriam um governo neoliberal por um tempo. Só que vem o Bolsonaro da extrema-direita e não passa as reformas. E aí é ruim para os negócios, porque eles ficam não lucrando o tanto que poderiam lucrar em várias áreas, apesar dos bancos terem lucro recorde, em várias outras áreas não tem lucro recorde. E aí eles perdem muito lucro em várias áreas para conseguir passar essas reformas e não passa a reforma. E aí eles perdem muito dinheiro porque eles querem as reformas, eles querem ganhar. Aí a gente fala, mas o Bolsonaro deu 1 trilhão para os bancos. Mas o Temer também daria, o Alckmin daria, o Serra daria, qualquer outro daria. O Bolsonaro só fez o que qualquer outro daria. Aí a mídia começa a ver, peraí, o Bolsonaro é ruim para os negócios? Vamos fazer assim? Vamos tirar o Bolsonaro, colocar alguém aqui para aprovar o resto das reformas? Em 2022 a gente pode ter qualquer governo, não interessa. Não sendo a extrema-direita, tá bom, porque, vamos lembrar, os bancos também tiveram lucro recorde e todo mundo teve lucro recorde, o país inteiro cresceu nos governos do PT. É isso que a Globo está começando a perceber. Peraí, é melhor até o PT, se a gente conseguir passar as reformas antes do PT assumir, é melhor até o PT, porque o PT não desfaz reforma. Quando o Lula veio, não conseguiu desfazer nada do que o Fernando Henrique fez em questão de privatização, de reforma. O PT não entra nessas brigas quando está no governo. Aí o que acontece? Vamos passar tudo que der para passar e depois, se voltar ao PT, se for direita, deixa eles se matarem lá. Mas é isso, a Globo começou a admitir porque viu que é um movimento muito grande para tirar a extrema-direita. Esse movimento é encabeçado pelo mercado financeiro. É por isso que quando eu falo que está uma guerra na direita, essa guerra na direita está o establishment com Rodrigo Maia, PSDB, e aí tem alguns deles no STF, tem a Lava Jato, que o lavajatismo se tornou praticamente partido político, tem a extrema-direita. Estão todos contra todos, porque eles só têm lugar para um deles em 2022. O outro lugar é do Lula. E a Globo passou a admitir isso. Falou, tá bom. A Globo, assim, pelo menos no que eles falam no jornal, nos artigos, é o seguinte, vamos tentar não interferir tanto no processo eleitoral. Vamos tentar parar com o golpismo assim, escancarado. Só que lembre-se, essa é a mesma Globo que na semana passada, nessa semana, na terça-feira, quando o STF esmagou o Moro e deu aquela decisão que foi quando abriu o caminho para a parcialidade do Moro, disse que o Moro é parcial, que o Moro tentou criar um fato eleitoral antes da eleição e deu uma derrota para o Moro, tirando a delação sem provas do Palocci, que o Moro tinha tornado pública antes da eleição. Quando o STF fez isso, a Globo fez uma matéria no Jornal Nacional, a Globo deu espaço para a defesa da Lava Jato, a Globo deu espaço para a defesa do Sérgio Moro, a Globo mostrou parte dos ministros, mas a Globo não mostrou a parte principal, que era quando tanto o Lewandowski quanto o Gilmar Mendes, os dois ministros que votaram, massacravam o Sérgio Moro e falavam: o Moro criou um fato político antes da eleição de propósito, ele foi um juiz parcial. Isso eles não mostraram. A Globo também, ao cobrir uma coisa importante que tinha a ver com o Lula, porque era o Lula, ele era a defesa do Lula, entrando para anular a delação do Palocci, é o processo do Lula. A Globo não ouviu a defesa do Lula, que foi quem ganhou por acaso, porque o STF deu a vitória para a defesa do Lula. A Globo não ouviu a defesa do Lula, então a Globo continua mantendo, como se o Lula não existisse, dá notícia sobre o Lula. Veja, o Lula é importante o suficiente para ter notícia sobre ele, mas não é importante o suficiente para dar espaço para a defesa do Lula. A Globo ainda não faz jornalismo, a Globo faz ativismo político. Eu, Thiago, eu faço ativismo político, só que eu falo que eu faço ativismo político, você vê que eu faço ativismo político, eu mostro o outdoor aqui contra o Bolsonaro, eu falo, fui eu quem fiz o outdoor, fui eu, tá aqui, eu falei, eu faço ativismo político. A Globo não, a Globo engana, e a Globo segue enganando há décadas o povo brasileiro e continua enganando muita gente, pensando, não, agora a Globo vai com o PT. A Globo não vai com o PT, a Globo continua fazendo ativismo contra o PT. A Globo sempre será inimiga do povo brasileiro, sempre, isso nunca vai mudar. Eu não vejo, assim, talvez
quando todos os donos da Globo já tiverem morrido de velhas, porque a gente sabe que vaso ruim não quebra, quando eles tiverem morrido de velhas daqui a algumas décadas, se mudar completamente tudo, talvez algum dia a Globo não seja mais inimiga do povo brasileiro. Mas eu, Thiago, nunca vou esquecer dos males que a Globo fez ao povo brasileiro. Então, muita calma com a euforia. O artigo de hoje é muito importante porque finalmente admitiram, o Lula provavelmente será candidato, o Sérgio Moro vai ser tornado suspeito e não vamos fazer ativismo contra isso. É isso, a Globo parou de fazer ativismo pró-Sérgio Moro e contra Lula. Assim, pelo menos escancarado como faziam antes, que antigamente, se fosse a mesma decisão do STF 3 anos atrás, ia ter 15 artigos no jornal O Globo, ia ter horas na CBN, que pertence à Globo, na Rádio Globo, nas TVs, criticando o STF, falando que isso é uma vergonha, dando o microfone pro Moro, pro Deltan Dallagnol e pro pessoal, pros bandidos lá da Lava Jato, e não iam dar um segundo para a defesa do Lula. Pelo menos agora eles simplesmente dão a notícia e depois fazem um artigo dizendo, provavelmente o Lula vai ser tornado inocente. Já estão tentando acostumar a classe média alta que lê o jornal O Globo e a classe, a elite, com a notícia de que, gente, o Lula vai participar em 2022. Acostume-se com isso, é o que vai acontecer. Ou, se não participar, é porque ele não quer, mas ele vai ter condições de participar. E isso já é muito importante, isso é um avanço muito, muito grande. E isso se dá graças a mim, graças a você, graças aos outros canais e graças a todos os que estão lutando nas redes sociais e nas ruas todos esses anos para que a verdade seja reconhecida. Então, parabéns para você que luta todos os dias e vamos seguir na luta, porque a gente está conseguindo fazer pelo menos o mínimo, que o ativismo político deles não seja tão escancarado. E aí, se um dia a esquerda começar a se comunicar melhor, aí a gente consegue bater de frente com o Rede Globo, bater de frente com a mídia, bater de frente com a extrema-direita, e a gente consegue um país melhor, finalmente, um país que tenha, progresso, porque até agora, de 2015 para cá, o que a gente tem é o oposto de progresso. A gente teve apenas golpismo, e quem sofre o golpe não foi a Dilma, não foi o Lula, não foi o PT. O Lula sempre que ficou 580 dias preso, mas quem sofreu o golpe é contra 210 milhões de brasileiros. O alvo somos nós. O PT era só o representante do povo. E por isso que miraram lá, mas o alvo é o povo. É isso. Gostou? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Falou!